vamos começar essa caminhada ou esse estudo bíblico aprendendo um pouco mais sobre como cultivar uma atitude de fé frente à vida. E para isso nós vamos ser questionados com algumas perguntas. A primeira delas é: o que é uma atitude de fé? Como nós podemos determinar uma atitude de fé diante do pragmatismo religioso, diante dos costumes que são enxertados dentro da própria igreja? O que é uma atitude de fé? Para mim isso é muito claro. Primeiramente, eu acredito que uma atitude de fé é uma atitude de olhar a vida com os olhos da fé. É viver sempre com perspectiva de que algo bom está para acontecer, mesmo diante de situações ruins. É viver sempre com esperança, sempre esperando o melhor de Deus e o melhor da vida. É viver confiantemente, firmado e motivado pelas promessas de Deus. A segunda pergunta, tão pertinente e importante quanto a primeira, é quão importante é a sua atitude diante desse quadro. A sua atitude pode não parecer, mas ela é mais importante do que os fatos, do que as circunstâncias, do que os outros dizem, do que o seu passado, do que sua educação, do que o seu dinheiro. Sua atitude é mais importante do que qualquer outra coisa, com exceção da fé que você tem em Jesus. Na verdade, a verdadeira atitude é proveniente da fé em Jesus. Por isso nós tratamos aqui como atitude de fé. Nossas atitudes sempre determinam como nós vemos as coisas ou como nós lidamos com nossos sentimentos. Atitudes sempre se transformam em ações, ou talvez em reações. Até mesmo na sociedade que nós vivemos, diante do trabalho que nós temos, a atitude positiva, ela sempre é valorizada e é sempre determinante no sucesso de uma pessoa. O Instituto Carnegie analisou os dados de 10 mil pessoas e concluiu o seguinte: 15% do sucesso é devido a um treinamento técnico. Os outros 85% são devidos à atitude que a pessoa tem diante das circunstâncias da vida. Uma terceira pergunta, e eu quero que você preste bem atenção, ela se trata sobre quem é responsável pela minha e pela sua atitude, ou seja, quem é responsável pela nossa atitude. Sua atitude é sempre uma escolha sua. Sempre você é o único responsável pela atitude que você tem no seu coração. A única coisa que ninguém pode tirar de uma pessoa, que ninguém pode tirar de mim e de você, é o nosso poder de escolha, ou a escolha que nós temos, ou a atitude que nós vamos tomar diante dela. Não importa o que aconteça, a atitude ainda é uma escolha minha e uma escolha sua. O colunista Sidney Harris acompanhava um amigo a uma banca de jornal, e o amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente e, como retorno, recebeu um tratamento bem egoísta, bem rude, bem grosseiro. Pegando o jornal que ele teria vindo para comprar, ele continuou andando junto com seu amigo, e aí Sidney perguntou para ele assim: ele sempre trata você dessa maneira? Ele disse assim: infelizmente, é sempre assim. E você é sempre tão atencioso e amável com ele? Sou sempre atencioso e amável com ele. Por que você é tão educado, já que ele é tão rude com você? O amigo de Sidney respondeu para ele o seguinte: porque não quero que ele decida como ou a maneira que eu devo agir. Nós somos os nossos próprios donos, não devemos nos curvar diante de qualquer vento que sopra e nem estar à mercê do mau humor ou da mesquinharia alheia. Então, a grande realidade, a grande lição que eu tiro disso é que quando nós deixamos pessoas com suas atitudes controlarem a nossa ação, a nossa reação, nós somos pessoas manipuláveis. Nós não devemos deixar com que os ambientes nos transformem, mas devemos, com a nossa atitude, transformar o ambiente em que nós vivemos. Ninguém pode estragar o seu dia a menos que você permita. Isso depende de você. A atitude é tua. Romanos 12, versículo 21 diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal como bem. O apóstolo Paulo foi alguém que escolheu ter uma atitude de fé frente à vida. Eu quero compartilhar com você como que ele fez isso. Filipenses 1, versículo 12 a 14, relata um pouco sobre como ele lidou com isso, como que ele tratou isso. E diz o seguinte: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram
para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente sem temor. Veja como Paulo encara as suas prisões ou os seus sofrimentos. Ele vê primeiro ou sempre, na maioria das vezes, os benefícios, as coisas boas, as bênçãos, os propósitos, o que Deus tem, o que Deus quer mostrar para ele diante daquilo. Isso faz com que ele tenha sempre uma visão positiva, otimista e cheia de fé. É alguém que é dono de si mesmo, pois na sua mente, os seus sentimentos não podem ser controlados pelas circunstâncias. Ele vive sempre livre das mágoas, dos ressentimentos, da autopiedade, da murmuração. Ele sempre vê como Deus age e é glorificado em cada uma das circunstâncias que o cercam. Por isso ele pôde declarar triunfantemente o seguinte em Filipenses 4, 11, versículo 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também estar em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembre-se de uma coisa: a atitude é algo que você mesmo tem que ter, pois ninguém pode tê-la no teu lugar. E você vai ser responsável pelas consequências da sua atitude. A quarta pergunta que eu quero tratar com você é a seguinte: que diferença a atitude faz na vida das pessoas? Que diferença que a atitude faz na minha vida e que faz na sua vida? Há uma enorme diferença entre uma pessoa que conduz a sua vida e a pessoa que é conduzida por ela. Há uma enorme diferença entre a pessoa que tem um grande problema e a pessoa que faz um grande problema. John Maxwell, ele afirma o seguinte: tenho aprendido que não adianta muito ajudar esse tipo de pessoa a solucionar os seus problemas, porque imediatamente elas vão em busca de outros. Seus problemas não são problemas reais. O problema é que elas reagem erradamente aos seus problemas e então fazem os seus problemas reais. O que realmente é importante? O que acontece a mim ou o que acontece em mim? Um estudo entre 300 pessoas de maior sucesso do mundo, incluindo essas pessoas Frank Roosevelt, Winston Churchill, Mahatma Gandhi e Albert Einstein, revela que 1/4 deles possuía uma limitação física. Nasceram em extrema pobreza, em lares desfeitos, ou viveram graves tensões ou situações de distúrbio. Eles aprenderam que não poderiam determinar todas as circunstâncias da vida, mas eles poderiam escolher a atitude diante de cada circunstância. É interessante isso, né? Porque muitas pessoas elas acabam, diante de uma grande dificuldade ou de uma circunstância adversa, tendo as grandes vitórias da sua própria vida. Um poeta disse uma vez que haviam 2 homens em uma prisão, eram 2 detentos, e ao olharem para fora da fresta das suas grades ou das suas celas, um olhou e disse assim: a única coisa que eu vejo lá fora é lama. O outro olhou e disse: a única coisa que eu vejo lá fora são estrelas. Deixe-me perguntar para você: o que você está vendo nesse exato momento crítico da sua vida? Lama ou estrelas? O que você está vendo diante da tempestade pela qual você está passando? Lama ou estrelas? O que você está vendo nessa dor que rasga o seu coração e que de uma certa forma te deixa abatido? Lama ou estrelas? No Salmo 119, versículo 71, o salmista diz o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele desenvolveu uma atitude de fé, e nós não podemos negar isso.
Vejam só, depois que Milton ficou cego, que escreveu as suas melhores poesias, Beethoven, na realidade, compôs as suas melhores músicas depois que ficou surdo. É incrível a quantidade de pessoas que se tornaram pessoas significativas na sociedade que nós vivemos depois que enfrentaram seus problemas e, diante das suas dificuldades, tiveram êxito e vitória. O pensador Harold disse: eu estava triste porque não tinha sapatos, até que, ao subir a rua, encontrei um homem que não tinha pés. Interessante, né? Norman Vincent conta que em Hong Kong ele visitou um estúdio de tatuagens e entre as tantas que ele encontrou, havia alguma que dizia nascido para perder. E Norman, ele diz para o tatuador: será que alguém seria capaz de fazer uma tatuagem com esse texto? E aí o tatuador disse assim: realmente, algumas pessoas já me pediram para fazer esse texto em parte dos seus corpos, do seu corpo. E isso eu notei que foi muito evidente que aconteceu porque antes de tatuar os seus corpos, as pessoas tatuam a sua mente. Se você não mantém uma atitude de fé, uma atitude positiva, você vai estar sabotando a você mesmo com seus pensamentos negativos. Eu não estou tratando aqui questões de teoria de pensamento positivo, mas nós sabemos que aquilo que você planta na sua mente é o que vai conduzir a sua vida. É o que vai determinar muita coisa na sua vida. Alguém afirmou: estou consciente de que se eu posso fazer algo para ajudar as pessoas, eu quero ajudá-las a mudar sua perspectiva e não os seus problemas. Uma atitude positiva nem sempre muda as nossas circunstâncias, mas com certeza, todas as vezes, ela transforma as nossas vidas. O apóstolo Paulo tinha a atitude de fé frente à vida e por isso ele pôde declarar o seguinte lá em Romanos 8, versículo 28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você? Qual tem sido a sua atitude frente à vida? Ela tem sido uma atitude negativa? Tem sido uma atitude desanimadora? Ou tem sido uma atitude positiva e cheia de fé? A atitude que você tem faz e sempre fará uma gigantesca diferença na sua vida. Pense nisso, porque você é muitas vezes aquilo que você está pensando, ou aquilo que você vai se transformar demanda daquilo que você está pensando. Uma quinta pergunta que eu quero tratar com você, e acho também muito pertinente, é a seguinte: quem nos capacita a escolher ter uma atitude de fé? Diante de tudo que nós estudamos durante esse pequeno tempo, nós precisamos entender também que nós somos fracos e temos dificuldade em ter algumas atitudes, e entre elas está a atitude de fé. Eu quero afirmar para você que é Jesus quem nos capacita a ter uma atitude de fé. Na realidade, ele demonstrou isso com a própria vida dele. É por isso que a Bíblia nos convida a fixar os nossos olhos nele, a fixar os nossos olhos diante da cruz, onde ele se sacrificou por cada um de nós. Jesus jamais deixou de perseverar no propósito do Pai e de ter perspectiva de vitória e de vencer todo tipo de contrariedade que se apresentou diante da vida dele. Lá em Hebreus 12, versículo 2 e 3, diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e apresentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Hebreus 12, versículo 2 e versículo 3. Acima de tudo, a atitude é resultado da nossa intimidade com Jesus. Se nós não tivermos intimidade com Jesus, nós não vamos ter atitude de fé. Em Gênesis 17, versículo 1, diz o seguinte: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Não tem como nós termos uma vida íntima ou termos atitude de fé se nós não andarmos com Jesus.
À medida que nós andamos com Deus, que nós andamos com Jesus, nós vamos sempre sendo aperfeiçoados à sua imagem, à sua semelhança, nos tornando íntegros e perfeitos à nossa conduta de vida com uma atitude que glorifica a Deus. Pare para pensar nisso. Se nós refletirmos sobre uma atitude de fé como escolha certa para a nossa vida, em cada circunstância, cada um de nós, olhando para Jesus, pode escolher diariamente optar por aquilo que Jesus escolheria e ter uma atitude de fé e viver de fé em frente às dificuldades. Nós estamos vivendo momentos difíceis, não são momentos tão simples para a humanidade, não é só para a gente, e nós precisamos aprender a ter uma atitude de fé. Romanos 8, versículo 28 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus te abençoe e que você passe a tomar a partir de hoje atitudes de fé relevantes na sua vida, relevantes para a sociedade, relevantes para a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.